Olá, Esmeraldas, gratidão por estar aqui uma vez mais comigo. Se é a primeira vez que te conectas, espero que esta leitura possa dar-te algumas pistas, para que os teus dias também sejam mais leves e que encontres as respostas que andas à procura. Obrigada pelos teus gostos, comentários e partilhas, porque isso ajuda-me a estar mais tempo convosco, de certa forma. Vamos começar com as primeiras cartas a ver o que nos dizem. Tens a carta da adivinhação, a carta dos signos da natureza e a carta da expressão. Adivinhação. Eu desde logo aqui sinto que tu tens uma capacidade natural de perceber as coisas de uma forma muito intuitiva, quase como se o teu corpo te desse sinais antes mesmo de algo acontecer. E essa sensibilidade não está apenas ligada ao medo ou à ansiedade, ela pode também ser uma bússola para o bem, para o que te pode fazer crescer, evoluir ou prosperar. Muitas vezes nós ignoramos essas sensações subtis. Um aperto no peito, um arrepio, uma vibração estranha ou uma sensação de leveza que nos tentam guiar. Mas no teu caso, está mais do que na hora de começares a ouvir esse radar interno. Quando sentes que algo está para acontecer, o teu corpo sabe, e essa informação emocional pode ser usada a teu favor para evitares algo, para te preparares ou até para aproveitares oportunidades que estão alinhadas contigo. Eu tenho a certeza de que quando sentes que algo vai acontecer, sentes uma sensação ou uma vibração no corpo. E tens de aprender a traduzi-las em palavras e utilizá-las a teu favor para prevenir uma circunstância ou para tirar proveito da situação, se for algo positivo para ti ou para ajudar outras pessoas. Depois temos os sinais da natureza. Eu disse signos porque este oráculo está em espanhol e fui atrás do que estava aqui escrito. Os sinais da natureza. Além de que deverias prestar mais atenção aos sinais que a natureza emana, eu pressinto que durante as próximas 2 semanas, no teu caminho ou no teu dia-a-dia, possivelmente tu vais estar a ajudar a alguém na estrada, numa passadeira ou numa espécie de bosque. Em alguns casos pode ser defender uma pessoa, ajudar alguém ou até ajudar um animal. É possível que uma ação altruísta e nobre da tua parte ajude um animal a sobreviver ou a livrá-lo de algum acidente. E noutros casos estarás a ajudar pessoas. É possível que consigas empatizar com os outros, ajudá-los e até que alguém te ajude a ti também. Pode ser que te apercebas ou tens vindo a perceber-te que há como um anjo da guarda no meio de uma circunstância que não esperavas, alguém que te facilita algo quando não imaginavas. E, por outro lado, também vejo que vais sair, conhecer sítios que talvez não sejam tão acessíveis ou fáceis de visitar. Vejo muita coragem em ti e também uma capacidade de conectar com cenários ou com pessoas que vivem circunstâncias mais arriscadas ou difíceis do que as tuas. É como se tu empatizasses profundamente com quem atravessa momentos complicados no teu caminho. Depois a carta da expressão. Aqui mostra-se que tu falas de uma maneira muito particular, com muita propriedade e elegância. Não só o que dizes, mas como o dizes, destaca-se. Essa forma de te expressares é atraente e também pode ajudar-te a alcançar as tuas metas.
Além disso, antevejo que estás a aprender os termos corretos sobre algum tema que está a desenvolver-se ou que tu queres dominar. Cada área tem a sua própria terminologia, obviamente, e tu vais estar a adquirir esse vocabulário especializado para avançar nos teus projetos. Mesmo a tua postura ao falar, a maneira como te expressas, torna-se mais refinada e profissional. E isto, sem dúvida, vai ajudar-te a alcançar as tuas ambições, não só no plano económico, mas também no que toca ao carisma. É como se o teu brilho pessoal aumentasse. Continuando. Tens um 4 de ouros, um 10 de ouros e a carta da força. Dá-me a minha sensação que hoje vocês não vão conseguir ver as cartas todas porque eu meti a câmera muito para baixo. Bom, eu sinto que aqui a tua leitura chega com muita força, porque vejo aqui uns excelentes resultados, de forma que qualquer circunstância positiva que tenhas assegurado, reorganizado ou conquistado, é como se já tivesse garantida. Ou seja, o importante não é ter alcançado algo só pelo facto de o ter alcançado, mas sim aquilo que tu fizeste para o conseguir. Isso é que realmente foi valioso e é isso que vai fazer com que continues a progredir sem qualquer dúvida, porque nos próximos dias tu vais manter-te resistente, forte. É como se aqui houvesse algo positivo a desenvolver-se e que tu vais manter-te nesse caminho. É muito provável que tenhas essa força ou essa coragem para te manteres firme numa situação que é um verdadeiro desafio, porque exige muita entrega ou muita dedicação, mas que sinto que vale a pena. Porque com a força eu vejo aqui uma vitalidade elevada. Ou seja, no que toca à saúde, é muito provável que te sintas mais forte, mais saudável, com mais vontade de fazer coisas e com o desejo de te manter firme em algo que tu sabes que, se fores constante, vai correr bem. Antevejo essa disciplina, essa entrega, esse algo que de uma forma ou de outra estás a desenvolver ainda mais. Portanto, mostra muito valor e muita coragem e revela que serás capaz de enfrentar as circunstâncias que o destino colocar à tua frente de uma forma valente. Antevejo-te extrovertida. É como se te dissessem que quanto mais expressiva fores em algo que estás a criar, desenvolver ou a fazer, maior é a probabilidade de alcançar bons resultados. Talvez porque seja necessário que mostres esse carisma ou que deixes esse carisma brilhar. E isto realmente vai muito de acordo com esta carta inicial da expressão. Há atividades que precisam de ser desenvolvidas assim. A única forma de, por vezes, alcançares o sucesso é mostrares mais traços da tua personalidade. E isso vai ajudar-te a conectar com outras pessoas, caso trabalhes com outras pessoas, ou vai permitir-te aguentar melhor numa jornada pessoal. Ou seja, para que consigas manter-te firme e continuar a alcançar aquilo que já conquistaste até agora, precisas de te manter otimista. Não é que tenhas de te forçar a isso, mas antevejo que vais encontrar formas de te manter mais resistente. É muito provável que estejas a fazer exercícios de força, ou seja, se tu és uma pessoa que normalmente levanta pesos no ginásio, ou que em alguns casos faz exercícios para tonificar os músculos, esta semana estarás ainda com mais força. E atenção que isto deve ser feito com precaução, obviamente, porque levantar peso pode provocar distensões musculares, hérnias
ou outros tipos de problemas. Portanto, não vás agora começar a levantar um peso absurdo no ginásio ou algo do género. Se já praticas este tipo de exercício, talvez incrementes o peso, ou seja, se isso já faz parte da tua rotina, é muito provável que tu consigas superar-te um pouco mais. Se não, pode ser que o tema de levantar peso te comece a chamar a atenção para tonificares os músculos. Na verdade, todos deveríamos fazê-lo, levantar pesos de vez em quando para manter o corpo em forma. Mas aqui há algo relacionado com isso. Saúde, força, exercício de resistência e força física. Naturalmente também se trata do teu espírito. Tens-te mantido firme, é como se nada te derrubasse, e isso é sem dúvida o mais importante que se pode ter na vida, a força. Sem sombra de dúvida. É uma das qualidades que mais precisamos para seguir em frente. Também está muito relacionada com animais de estimação. E por isso, se tu tens um animal de estimação, algo de positivo acontecerá com ele. Ou resolves um problema, ou pode surgir algo relacionado com animais no âmbito geral. Sejam os teus, dos teus vizinhos ou de um familiar, há algo ligado a um animal que corre bem. Se calhar terás de o levar ao veterinário, tratar de algum procedimento, colocar as vacinas em dia, tratar da documentação, essas coisas todas. Portanto, há algo relacionado com animais de estimação que será necessário tratar. E se não tens um animal, é possível que vás ao dentista, ao odontologista ou ao implantologista. Portanto, algo relacionado com revisões dentárias ou consultas, é provável que corra bem e que tenhas os recursos necessários para ires ao médico. Porque, convenhamos, ir ao dentista é um investimento, mas vais ter essa possibilidade de investir em algo relacionado com os teus dentes. Depois é possível que uma pessoa do signo de fogo seja importante para ti. Pode tratar-se de uma festa em torno a alguém deste signo. Ou pode ser que alguém que esteja ao teu lado te acompanhe, te mostre lealdade e generosidade. Por isso aqui há alguém com esse signo que te vai apoiar. Naturalmente, alguém desse signo também se lembra de ti, tem-te na mente, no coração e muito provavelmente vai trazer boas notícias ou ajudar a dar forma às tuas ideias e aos teus projetos de uma maneira em geral. Depois temos o 3 de copas, o 8 de espadas, o 6 de paus e a lua. Vamos começar por aqui. Aqui existem colaborações bem-sucedidas, alianças que terminam em bons resultados. Sem dúvida tu vais estar a encerrar um ciclo de sucesso em algo que andavas a fazer com outras pessoas. Se nos dias anteriores prometeste um favor a alguém, estiveste com amigos ou saíste para dar um passeio, isso desenvolve-se e os laços de amizade fortalecem-se ainda mais. Por outro lado, começas a conhecer melhor as dificuldades dos teus amigos, dos teus vizinhos ou a um nível mais social. É como se, mesmo através das dificuldades, houvesse uma união ainda maior. Ou seja, a partir de uma situação difícil, vão estar todos a enfrentar isto em conjunto. Tens que adaptar à tua situação atual, obviamente. Mas veja aqui que ultrapassar uma determinada situação com outras pessoas vai fazer com que tu cries laços irrompíveis com alguém. A verdade é que o que nos mostra a fidelidade de uma pessoa ou que constrói uma amizade sincera é justamente a superação dos problemas. E às vezes, nas dificuldades, criam-se amizades. Por isso aqui vai formar-se um vínculo ainda mais forte,
ao superarem juntos uma situação complicada, seja com amigos, conhecidos ou mesmo pessoas do bairro. Esta semana tu vais estar bem economicamente, porque passas de um 4 para um 10, e normalmente estes arcanos estão ligados a à compra de uma casa, um imóvel ou adquirir algo grande. Se não for para adquirir esta semana, eu vejo que há aqui algo importante para ti nesse sentido. Podes andar a ver imóveis ou fazer um estudo de mercado porque tens em vista comprar uma nova casa, um terreno ou um local para o teu negócio. Agora, com o 8 de espadas, 6 de paus e lua, eu vou só tirar mais uma para ver aqui a parte da lua. 5 de espadas, ok. Aqui eu vejo que tu tens inimigos ocultos. Aquela típica inveja. A inveja de que de uma forma ou de outra distrai, afeta e faz com que não te concentres no que tens de fazer e te desvia para outros caminhos. Portanto, estão-te a trazer isto à luz para que tu não caias nessas armadilhas. Ou seja, para que não percas a concentração nem te deixes influenciar por opiniões desnecessárias. Se algo não é preciso ou atrapalha, deixa-o sair da tua mente. Porque eu vejo aqui uma pessoa que mostra, nesta representação, mostra-me rivais ocultos. Em alguns casos não são tão ocultos porque tu já sabes quem são. E se alguém te disse algo que não gostaste ou que te fez sentir frustração ou dúvidas, eu vejo que vais libertar-te dessa situação. Porque com estas duas cartas, o 8 de espadas e o 6 de paus, eu vejo que te vais estar a libertar de uma circunstância onde alguém não queria que tu fosses livre. Estás a evoluir e estás a crescer em segredo. E as pessoas nem imaginam as guerras mentais que tu tens enfrentado e como tens ultrapassado tudo isto. Mas eu antevejo que em segredo tu estás a superar-te. Quando falo em inimigos ocultos, refiro-me também ao facto de que estás a identificar aquilo que andavas a fazer mal. Muitas vezes nem nos damos conta onde é que estamos a falhar. E vejo que finalmente tu vais perceber o que é que não estava certo e vais ter a força para sair daí. A força de vontade. Ok? Ou seja, não estamos somente a falar de pessoas ou adversários externos, mas sim daquelas falhas, hábitos ou limitações internas que nem nos apercebemos que temos. São obstáculos invisíveis porque estão tão integrados no nosso dia a dia que os normalizamos ou nunca os questionamos porque nunca os vimos desde fora. Pensamos que estamos a fazer tudo bem, mas há detalhes que estão desalinhados. E estes também são inimigos ocultos, ok? Coisas que pensamos estar a fazer bem, mas que visto desde outro ângulo, não estão assim tão bem. E o interessante da tua leitura é que tu, em vez de ficar chateada ao descobrir isto, tu resolves a situação. Talvez isto estivesse a acontecer no trabalho, num projeto pessoal ou em algo onde tu querias melhorar, mas não sabias como. Por vezes sentimos que estamos a fazer tudo na perfeição, mas algo corre mal e não compreendemos o porquê. E eu vejo que vais descobrir essa razão. E por isso também vais sair desta situação, ou gaiola mental. Porque a solução esteve sempre aí, só que tu não a vias. Contudo, isto também me remete para o ponto de que é importante ter proteção espiritual. É preciso proteger-se espiritualmente, seja através de orações, rituais ou com amuletos. Se usas amuletos de proteção, é bom ativá-los
e tê-los sempre contigo. As orações também são úteis para proteger-se dos inimigos ocultos. Mas eu vejo que tu estás destinado a sair dessas circunstâncias e também vejo que terás um sucesso muito grande. Sinto que ainda existe algo aqui que te está a correr bem e que há uma pessoa que naturalmente tem inveja disso. Por isso protege-te dos comentários passivo-agressivos, daqueles comentários meio amargados, desconfortáveis, esse tipo de gente que te felicita, mas onde não se nota uma verdadeira alegria, porque são pessoas que fazem comentários em que não sabes se realmente estão a felicitar-te ou a invejar-te. Ou vê-se na cara delas que não estão contentes porque as coisas te estão a correr bem. Afasta-te dessas pessoas. Não lhes contes com tanta ilusão o que pensas fazer. Conta apenas a quem realmente demonstra que te quer. E isto joga totalmente a teu favor. A tua intuição, a tua capacidade de ler a aura, por assim dizer, ou de perceber as energias e os gestos das pessoas. Isto vai ajudar-te muito nos próximos dias a progredir mais, porque vais saber com quem te deves relacionar e com quem deves deixar um pouco de lado. Ok? Continuando. O que mais nos sai? Um 8 de copas. Um rei de ouros. E um valete de ouros. Um cavaleiro de paus. E um pajem de paus. Bom, eu antevejo que se neste momento estás a fazer coisas diferentes para gerar recursos, se mudaste de trabalho, estás a fazer ajustes no teu negócio ou a procurar melhores opções financeiras, estás no bom caminho. Qualquer coisa que seja para melhorar a tua situação económica ou para conseguir mais recursos, dá igual. É muito provável que te funcione, porque tens o rei de ouros e o valete ou o pajem de ouros, o que indica que tu vais encontrar aquilo que estás a procurar para melhorar no âmbito financeiro. E vejo muita energia de disciplina em ti. Estás a conectar-te com algo que tens vindo a fazer há algum tempo e que já te está a dar pequenos resultados. Portanto, os teus bons hábitos estão a dar frutos e isso nota-se no teu progresso. Por outro lado, também há alguém que não deixa de te observar. Eu vejo aqui uma pessoa no âmbito romântico, afetivo ou emocional que te está a vigiar. E essa pessoa, embora tenha saído da tua vida, continua muito atenta a ti. É alguém que já não está contigo. É uma pessoa que se foi, que tomou o seu próprio caminho, que se afastou. Pode ter sido essa pessoa a deixar-te, pode ser que vocês se tenham distanciado ou que tenhas decidido deixar essa pessoa no passado. Mas essa pessoa está a espreitar-te e naturalmente já não está contigo fisicamente, mas continua muito presente na mente e no coração dela. E aqui há duas hipóteses. Ou essa pessoa lhe está a ir muito bem financeiramente e tem muito signo de terra no seu mapa astral, ou desde o ponto de vista afetivo, sinto que essa pessoa não se consegue desprender-se da tua lembrança. E embora tenha mudado de lugar, de cidade, vila ou país, leva-te no coração.
Porque ainda que não apareçam as copas, aparece muito marcado na tua leitura e não se pode fugir assim tão facilmente de um vínculo emocional tão forte. Por mais que tenha decidido seguir o seu caminho ou que tu tenhas seguido o teu, essa pessoa sente a tua falta. E se tu também sentes a falta dessa pessoa, o mais provável é que seja recíproco. Porque há aqui uma energia muito semelhante entre vocês os dois. Mas o que é claro é que ambos estão a passar por processos muito parecidos. Mesmo a nível material, as circunstâncias são semelhantes. Ambos estão a olhar para direções opostas. Mas com um desejo emocional evidente. Eu sinto aqui uma espécie de nostalgia partilhada. E eu tenho que vos dizer isto. Pode ser que este vínculo não tenha durado muito, talvez tenha sido breve, mas foi intenso. Intenso. Houve uma conexão física muito forte, uma relação em que viveram muitas coisas num curto espaço de tempo. Também se vê que essa pessoa se parece contigo em vários aspectos, até fisicamente em alguns casos. E é alguém que, mesmo com o passar dos dias, continua a observar-te à distância. E se não está a fazê-lo agora, é muito provável que mais tarde volte a procurar informações sobre ti. Desde um ponto de vista preditivo, se neste momento tu estás numa relação e esta história não ressoa contigo, porque estás bem na tua relação atual, mesmo assim, indica-me que há uma pessoa que continua interessada em ti. Esta pessoa tem estabilidade económica ou está a alcançá-la. Pode ter uma casa própria, um bom emprego, carro ou simplesmente estar bem assente na sua vida material. Há um magnetismo físico especial entre vocês. Sente atração, conexão e até uma faísca que ainda não se apagou, mesmo que não o queira admitir, ok? E se estiveres solteira ou solteiro, mas partilhares despesas com alguém em casa, como um familiar, um amigo ou uma pessoa próxima que costuma ajudar-te financeiramente, também é provável que essa pessoa experimente uma melhoria económica. Se há alguém que costuma enviar-te dinheiro do estrangeiro, alguém que te apoia ou ajuda à distância, eu vejo que essa pessoa terá recursos para continuar a ajudar-te. E o mesmo se aplica se és tu quem está fora do teu país ou cidade e gostas de ajudar os teus entes queridos. É muito provável que tenhas a possibilidade de fazer essa contribuição ou oferta económica que dás de coração. Não porque o tenhas de fazer, mas porque queres. O dinheiro flui contigo. Agora, aqui também há um detalhe importante. O 8 de copas às vezes é quando a pessoa abandona, mas abandona com dor. Portanto, representa alguém que sente muito a tua falta. Uma pessoa que, embora se calhar tenha seguido o seu caminho, sente a tua ausência porque não conseguiu ligar-se emocionalmente a mais ninguém como o fez contigo. Esta ligação foi especial e ainda permanece na sua memória e no seu coração. E é muito provável que nos próximos dias também vejas concretizar algo importante. Um projeto que terminas, um produto que consegues criar ou uma meta que tu alcanças. Pode ser algo artístico ou pessoal, como, por exemplo, acabar um quadro, uma escultura, um livro, um empreendimento ou uma ideia que vinhas a desenvolver há algum tempo. Seja o que for, consegues, terminas e isso vai-te trazer orgulho e satisfação. Esmeraldas, se sentes que outra pedra preciosa ressoa contigo, não hesites em ver essa mensagem também. Comenta o que queres manifestar rapidamente na tua vida para que o teu sonho se realize. E se quiseres continuar a ver estas leituras, agradeço o teu apoio. Ativa a campainha para que nos possamos encontrar no próximo vídeo. Obrigada e até breve.